turminha de segundo ano, tudo bem com vocês? Que maravilha! Hoje, terça-feira, 27 de abril de 2021, estamos começando mais uma semana, não é? Iniciamos ontem, na segunda, hoje, segundo dia da semana, segundo dia de aula, né? Que a gente sabe que a semana começa no domingo. Então, hoje, terça-feira, 27 de abril, bom dia para todos vocês, boa tarde e boa noite também. Como de costume, vamos fazer a nossa correção e depois vamos dar continuidade ao assunto, certo? Ainda estamos falando sobre o ensinamento que a fábula nos trouxe, não é? Em relação ao empreendedorismo. Veio uma pergunta no livro, na atividade anterior, e eu vou debater com vocês essa pergunta, certo? Então, vamos à nossa correção. A atividade da semana passada, né? No dia 20 de abril, antes do feriado, certo? Na terça-feira passada, antes do feriado do dia 21. Então, vamos lá. Eu deixei para vocês a atividade 29 e 30, certo? Na página 29, tem a atividade 6, 7 e 8. Pedi para que a gente pesquisasse o significado de assembleia. E o livro nos trouxe essa sugestão de resposta. Diz assim: reunião de pessoas que têm algum interesse comum com a finalidade de discutir e deliberar sobre temas determinados. Então, a assembleia é uma reunião de pessoas que têm o mesmo interesse para discutir algum assunto, certo? Resumidamente, né? Valendo aí qualquer resposta que vocês pesquisaram, certo? Porque se tratava de uma resposta pessoal. Aí a gente sabe que, dependendo do dicionário, de onde a gente vai pesquisar, aí pode ter alguma diferença na escrita, tá certo? Mas aí o significado vai ser sempre esse. Que a assembleia é uma reunião de pessoas que têm o mesmo interesse, certo? Para discutir o assunto. Na atividade 7, você tinha que circular o elemento da fábula que os ratos queriam colocar no pescoço do gato Bigodes Brancos. Tem aí as opções: pedra, flor e guiso. Claro que era o guiso, né? E ninguém teve coragem de colocar. 8. Onde se passa a fábula? Assinale a resposta correta. Na floresta, no apartamento, na casa ou na mansão? Numa mansão, não era? Era a mansão abandonada. Página 30. A gente tinha que ir lá no texto e escrever a fala dos dois personagens aí, né? Aí, letra A, qual foi a ideia do rato, Aristóteles? A gente, se tivesse alguma dúvida, voltava lá, né? No texto para descobrir qual era a ideia dele. Ele teve a ideia de fazer uma assembleia para estudar o caso Miau, que era o caso do gato Bigodes Brancos. Certo? Então, essa foi a ideia de Aristóteles, fazer uma assembleia. Letra B, qual foi a pergunta do rato Casmurro? Ele foi quem perguntou quem iria amarrar o guiso, né, no pescoço do gato. E a pergunta foi: e quem vai amarrar o guiso no pescoço do gato? Não esquece de colocar a interrogação. 10. Os ratos podem ser considerados empreendedores? Justifique sua resposta. Então, tá aí sugestão, tá? Não, porque eles tiveram medo de encarar o problema. Eles desistiram do plano. É justamente sobre esta pergunta que vamos falar daqui a pouco.
E o 11, desenhe e pinte o personagem que os ratos precisavam vencer. Desenhar aí o gato, bigodes brancos, né? Então a atividade foi essa, que foi para casa no dia 20, né? Antes do feriado. Hoje vamos dar continuidade às atividades do livro, tá certo? Só que vamos falar mais um pouco sobre essa fábula, né? Sobre o ensinamento e saber por que que o livro considera os ratos como não empreendedor, né? Por que que eles não foram empreendedor? Por que que eles não são considerados empreendedores? Então, voltando lá para a fábula, né? Vou ler novamente para vocês, só para a gente relembrar e pegar como base para a próxima explicação a moral dessa história, certo? Dessa fábula. Diz assim, ó, Assembleia dos Ratos. Êxodo. Quando o gato Bigodes Brancos aparecia, os ratos da mansão não tinham paz. Era um tal de se esconder aqui e acolá e fugir às pressas. Muitos deles nem saíam mais do esconderijo, com medo de topar com o bichano. Então, Ratistóteles, o rato mais sábio que havia ali, teve uma ideia. Faremos uma assembleia para estudar o caso Miau. O caso Miau era, obviamente, o do temido gato Bigodes Brancos. Todos os ratos da mansão, que era velha e abandonada, foram convidados para a reunião. No dia combinado, o buraco atrás da lareira ficou lotado. Os ratos discutiam com alvoroço qual seria a melhor solução para o problema. Nenhum deles tinha dúvida de que o melhor seria ver Bigodes Brancos a muitos quilômetros de distância. Mas, como isso era um sonho impossível, concluíram que a melhor solução seria saber quando ele se aproximava. Colocaremos um guizo bem barulhento no pescoço dele. Quando ele se aproximar, o guizo o denunciará e nós teremos tempo suficiente para fugir, sugeriu um dos ratos. A ideia foi aprovada no mesmo instante. Todos os ratos presentes vibraram de emoção, menos o rato Casmurro. Do alto de um velho caixote, ele cruzou as patas e perguntou: E quem vai amarrar o guizo no pescoço do gato? Foi um murmúrio geral. Eu não, nem eu. Esqueçam-me. Não estou afim de virar petisco de gato. E foi assim que terminou a Assembleia dos Ratos. Moral da história: falar é fácil, fazer é outra coisa. Pois bem, o livro nos traz uma pergunta, né? Por que que os ratos, ele pergunta se os ratos podem ser considerados empreendedores. Dentro da sala de aula, muitos alunos disseram que sim, que eles eram empreendedores porque tiveram a ideia. E outros disseram que eles não eram empreendedores porque eles não levaram adiante o plano. E aí? Realmente, eles não são empreendedores porque não levaram adiante. Não é só o fato de fazer, de ter uma ideia, né? Ter um sonho, iniciar o plano. O problema é concluir esse plano. Lembram que falamos nas aulas anteriores de metas e estratégias? Pois é. Eles não tinham a meta, mas aí não bolaram as estratégias, né? Como iam conseguir aquilo ali. E na primeira ideia, que era colocar o guizo no pescoço do gato, né? Quando alguém perguntou quem iria fazer,
Ninguém quis. Então, desistiram do plano, porque ninguém queria se arriscar. E a gente sabe que para ser um empreendedor, a gente precisa ter algumas características, né? Tem aí, ó, empreendedorismo é o estudo dedicado ao desenvolvimento de competências e habilidades para a criação. É saber identificar oportunidades e transformá-las em realidade com fins lucrativos. Então, esse é empreendedorismo, na definição. Só que para ser um empreendedor, eu preciso ter algumas características, não é isso? Apesar de que tudo aqui está envolvido com empreendedorismo. Tem aí agarrar oportunidades, buscar recursos, procurar novos caminhos, pensar em novas soluções. Pois bem, foi justamente isso, essas coisas que faltaram para os ratos. Eles estavam ali com a ideia, queriam transformá-la em realidade, porém não agarraram a oportunidade, né? De buscar alguns recursos, de como fazer para barrar o gato, né? Para colocar o guiz no pescoço dele. Não pensaram, não tiveram outras ideias, poderiam ter pensado em outras coisas para manter o gato afastado, não é? Mas aí eles desistiram, não procuraram novos caminhos, eles desistiram. Então, o fato de desistir não faz deles empreendedores, certo? Porque, não pode desistir do sonho? Pode, mas aí você deixa de ser um empreendedor, não é? Porque para ser um empreendedor, eu preciso ter algumas características. Eu preciso ser proativo, eu preciso ser criativo, corajoso, curioso, perseverante, que a gente fala bastante sobre isso, né? E ser comprometido, né? Eu preciso me comprometer com aquela realização ali. Eu tenho a minha meta, tenho que me comprometer com cada estratégia, preciso ser criativo para elaborar cada uma dessas estratégias e colocá-las em práticas, né? Então, tudo isso aí, ó, são características de um empreendedor. Pois é. Dando continuidade ao nosso assunto, né, que fala sobre essa fábula, vou deixar para vocês a página 31 e 32. No nosso livro Oficina de Negócios, tá? Ó, no nosso livro, na página 31 e 32, tem uma atividade. Na página 31 diz assim: os ratos fizeram uma reunião para resolver o problema e poder viver como sonhavam. Desenhe no espaço abaixo como você imagina ter sido a Assembleia dos Ratos. Você vai pensar aí, você vai imaginar, usar a sua imaginação, como se você estivesse vendo ali a Assembleia. Como se você, pode imaginar até você sendo um desses ratinhos participando dessa reunião, né? Como é que você imagina que foi essa reunião? Como é que você imagina que foi essa Assembleia? O espaço é consideravelmente bom, tá vendo? Tem esse espaço todinho, então dá para você caprichar aí no seu desenho, né? Usando a sua imaginação. Você vai imaginar o rato, o rato Aristóteles, o Casmurro, falando, na hora que alguém diz que na hora que Casmurro pergunta quem é que vai colocar o guizo no pescoço do gato, como ficou a expressão de cada um daqueles ratos, né? Quando eles se negavam a participar porque estavam com medo, você vai imaginar e vai caprichar aí no seu desenho, certo? Já na página 32, uma atividade bem legal, que eu acredito que todos vocês gostem, que é esta daqui, ó. Tem um caminho, tem aí, na verdade, vários caminhos, né? Só que apenas um
leva o ratinho até o gato, bigodes brancos, para colocar o guiso nele. Então, para serem empreendedores, os ratos precisavam de uma característica que faltou em todos. Ajude o ratinho a ter coragem de enfrentar o gato e colocar o guiso nele. Então, tá aí o ratinho e apenas um caminho que vai levar até o gato, certo? Bem tranquila a atividade. Sei que vocês gostam tanto de desenhar como esses de labirinto, né? Então, caprichem aí na atividade, no desenho. Lembrem-se que é bem legal, bem interessante se vocês pintarem o desenho, tá? Fica bem mais bonito, né? Vai ficar muito mais rico o desenho de vocês, a arte de vocês, tá certo? Então, é isso. É a nossa fábula, Assembleia dos Ratos, falando sobre a questão do empreendedorismo, né? Por que que os ratos não foram empreendedores, não é? E o que faltou para que eles fossem empreendedores? Já tinham um sonho, já tinham uma ideia, sabiam qual era a meta que eles queriam alcançar, que era colocar o guiso e manter o gato um pouco afastado, né? Mas aí faltou algumas características, principalmente a coragem, onde todos ficaram com medo de enfrentar o gato, né? E não tiveram coragem. Por isso que cada um reclamasse mais do que o outro e resolveram desistir do plano, né? Depois disso, ninguém mais quis falar sobre o grande plano que era manter afastado o gato. Então, capriche nas suas atividades, terminou, já sabe como é que tem que ser feito, né? Manda lá a foto para mim, para poder fazer a correção, para ver se está tudo certinho, fazer minhas anotações sobre as participações de vocês, né? Sobre a participação de cada um. Não der, se não der para mandar para mim, então me avisa, tá? Por que que não pode mandar? O que é que está acontecendo? O que é que está faltando? Estamos na última semana do mês de abril, não é? Então não deixa acumular aí as atividades, tá? Para não se prejudicar depois com o tempo, tá? Faz as atividades diariamente e caso não dê para concluir, conclui no dia seguinte, mas não deixa acumular. Isso é muito sério, tá? Quando a gente acumula atividade, é muito difícil colocar em dias depois. Então, até a nossa próxima aula. Daqui a pouco eu estou com vocês novamente na nossa aula de língua portuguesa. Certo? Um cheiro para cada um de vocês e até a nossa próxima aula. Até daqui a pouco.